Irmãos, dando continuidade à nossa exposição da Epístola de Tiago, hoje eu gostaria de meditar com vocês o texto de Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Tiago, capítulo 1, verso de número 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Senhor, agora, Pai, nesse momento de culto, em que nós já Te louvamos, nós já, ó Pai, ofertamos nossas ofertas, nossos dízimos, já confessamos os nossos pecados. Ó Pai, agora queremos nos calar e ouvir apenas a Tua voz. Ó Pai Santo, que o Senhor aquiete cada um dos nossos corações e que o Teu Espírito Santo dê entendimento, ilumine, para que, ó Deus, todos possam compreender a Tua palavra e aplicá-la na vida de cada um. Ó Pai, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Não são poucas as vezes em que somos surpreendidos pelo sofrimento. Se nós pudéssemos escolher, nós escolheríamos uma vida tranquila, uma vida fácil, uma vida sem problemas, uma vida com saúde, uma vida com boas condições financeiras, uma vida com um bom trabalho, uma vida com uma família abençoada. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Nem sempre as coisas são fáceis e tranquilas, mas são várias as vezes que nós temos que enfrentar o nosso sofrimento. E esse sofrimento muitas vezes inicia-se com uma má notícia. Às vezes um diagnóstico de uma enfermidade, às vezes um desemprego, às vezes um prejuízo financeiro. O patriarca Jó, ele enfrentou exatamente estas coisas. Ele teve um enorme prejuízo financeiro, não foi pouco. Todos os seus bens foram perdidos num só dia. Ele teve que passar pelo luto, e na minha opinião, o pior dos lutos, que é o falecimento de um filho. Jó perdeu de uma só vez todos os seus filhos, seus 10 filhos. E algum tempo depois, Jó, além de todo o sofrimento que ele já estava passando, teve que lidar com uma grave enfermidade. Jó é o grande exemplo de sofrimento depois de Cristo, porque ninguém sofreu mais nesta terra do que o próprio Senhor Jesus Cristo. O sofrimento dele é incomparável, porque o sofrimento que ele teve não foi apenas um sofrimento físico, mas também um sofrimento espiritual. Na cruz, além de Jesus ter sofrido fisicamente, com os cravos nas mãos e nos pés, com a coroa de espinhos, já ter sofrido com os açoites dos soldados romanos, com as bofetadas que ele levou no seu rosto, além de todo esse sofrimento físico gigantesco, Jesus ainda teve que beber o cálice da ira de Deus, ou seja, ele recebeu o castigo de ninguém menos do que seu próprio Pai. E que cálice da ira de Deus era esse? Ora, simplesmente o castigo do inferno. Aquele castigo que eu e você não iremos passar, porque os nossos pecados, justamente, com justiça, nos condenariam a este castigo, mas nós não iremos passar porque
o Senhor Jesus Cristo passou em nosso lugar. Ele sabe o que é sofrimento. Só que Jesus não foi surpreendido pelo sofrimento. Ele veio a este mundo já com a missão de sofrer. Ele veio para cá, ele levantou-se do seu trono e ele veio a esse mundo para esse objetivo, para essa missão, sofrer. E Jesus nos chama também a sofrermos. Tanto que ele nos chama a carregarmos a nossa cruz dia a dia e segui-lo. É pesado isso. É muito pesado porque hoje a gente ostenta cruzes na nossa igreja, nos nossos púlpitos, em camisetas, em pingentes, mas a cruz no primeiro século era um símbolo não de vitória, mas um símbolo de maldição, de condenação, de morte. Então Jesus, ele tomou tudo isso para si e ele nos chama a fazer a mesma coisa. Porque quando nós entendemos que o sofrimento na vida cristã, ele leva não à morte, mas à vida, nós passamos pelo sofrimento com uma consciência correta, com uma consciência bíblica. E Tiago, meus irmãos, ele tem falado aqui no seu primeiro capítulo exatamente sobre isso, sobre sofrimento, o qual Tiago chama de provações. E hoje a gente vai encerrar esse tema de provações. Tiago, nós já vimos, era o meio-irmão de Jesus, era o presidente do Sínodo de Jerusalém. Ele escreveu a sua carta a cristãos judeus que haviam fugido de Jerusalém por causa da perseguição que se iniciou com o martírio do diácono Estevão. E aqueles irmãos, eles estavam sendo perseguidos especialmente pelo próprio Saulo de Tarso. Lá em Atos capítulo 8, a gente vê isso nos 4 primeiros versículos. Aquelas pessoas, aqueles nossos irmãos do passado, eles tiveram que deixar tudo para trás. Deixaram suas casas, deixaram seus familiares, deixaram seus negócios, deixaram seus empregos, deixaram tudo e estavam correndo o risco de serem arrastados, de serem presos, de serem torturados, de serem até mesmo mortos. Então, eles sabiam o que era sofrer, o que era ser provado, o que era passar por tribulação. E você também sofre? Eu também sofro. Certamente que não com a mesma intensidade que aqueles nossos irmãos do passado, mas certamente você tem situações, circunstâncias na sua vida que te causam sofrimento, que te causam dor, que te causam lágrimas, que fazem derramar lágrimas. E como é que nós encaramos essas coisas? O versículo 12 aqui de Tiago, ele vai fechar esse tema. Esse tema que Tiago começou falando lá no versículo 2, que deve ser motivo de toda alegria nós passarmos por provações, que nos traz, que se perseverarmos, nos traz a maturidade, né, que foi traduzido aqui como perfeição, que se nós precisarmos passar por provações, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para passarmos por provações. Que uma das provações, nós vimos no domingo passado, é a pobreza. Muitos daqueles nossos irmãos a quem Tiago escreveu, eles se tornaram muito pobres. Imagina você que mora na cidade, você tem lá a sua casa, você tem lá o seu trabalho, você tem lá a sua conta bancária, o seu carro, o seu negócio, as suas coisas, e de repente você precisa fugir e deixar tudo para trás. Você ia empobrecer. Talvez tratamentos médicos que você fazia, você não ia poder mais fazer, porque para o lugar que você ia, você não ia ter mais condições de fazer esse tratamento. Então vejam, meus irmãos, Tiago está trabalhando tudo isso para concluir aqui no versículo 12, para falar a respeito do benefício e da esperança que as provações nos dão. É esse tema que eu quero trabalhar com vocês essa noite, o benefício e a esperança que as provações nos dão. E o primeiro
primeira lição é justamente o benefício. Olha lá o versículo 12, a primeira parte, a parte A. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Talvez você esteja pensando assim, puxa pastor, só o versículo 12? Por que não do 12 ao 15? Exatamente, na nossa Bíblia, nas nossas Bíblias, esses versículos eles estão juntos. Na minha Bíblia, a Sociedade Bíblica do Brasil colocou um título, A Origem do Pecado. Só que nós temos um problema. Você sabe, nós já falamos isso aqui, que esses títulos em negrito na Bíblia, eles não fazem parte do original, da escrita original, tanto em hebraico no Antigo Testamento, como em grego do Novo Testamento. Isso aqui a Sociedade Bíblica colocou. E no original grego foi a língua que foi escrito no Novo Testamento, o versículo 12 ele está separado dos versículos 13 a 15. O que isso significa, pastor? Significa o seguinte, que os versículos 13 a 15 vão tratar de outro assunto, não deste assunto. Este assunto do versículo 12, ele está concluindo, ele está fechando o tema que Tiago começou no versículo 2, que é o tema das provações. Então, no futuro, não será no próximo domingo, mas depois a gente vai continuar nos versículos 13 a 15 para o novo tema que Tiago vai introduzir aqui. Mas aqui o versículo 12, como eu disse, ele está concluindo o que ele começou no versículo 2. E se você observar com atenção na sua Bíblia, ele está fechando um parêntese. É como se ele tivesse começado o assunto falando de algo e vai terminar o assunto falando da mesma coisa. Então ele fala de bem-aventurança, lá no versículo 12. No versículo 2 ele fala de alegria. Alegria, bem-aventurança, são semelhantes. Ele fala de perseverança aqui no versículo 12. Lá no versículo 4, ele também fala de perseverança. Ele fala de provação no versículo 12. Lá no versículo 2, ele também fala de provação. Então você percebe que ele está fechando o assunto falando das mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas, falando sobre estes benefícios da provação, meus irmãos. E vejam como que é possível ser abençoado nas provações. A gente imagina que quando as coisas vão bem na nossa vida é que nós somos abençoados. Por exemplo, quando a gente tem saúde, a gente acha, sou abençoado, eu tenho saúde. Quando tudo vai bem no meu trabalho, sou abençoado, as coisas estão bem no meu trabalho. Quando as coisas estão indo bem na minha casa, na minha família, sou abençoado, tudo vai bem na minha família. Mas e quando vem a provação? E quando vem a aflição? E quando vem o problema? Será que você ou eu deixamos de ser abençoados? Muito pelo contrário. Essa semana eu estava ouvindo uma pregação recente do pastor Ronaldo Lidório, e os irmãos sabem que há pouco tempo atrás ele teve que enfrentar um câncer. E ele, depois que passou pelo tratamento agressivo do câncer, ele disse o seguinte, abro aspas, há bênçãos de Deus que só vêm na tempestade, fecho aspas. Existem bênçãos que Deus só vai dar para a gente no sofrimento, na tempestade. Porque se não fosse a tempestade, esses tipos de bênçãos não viriam. Por isso que quando a gente passa pela prova, pelo sofrimento, pela aflição, isso não significa que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu de nós, que Deus está pesando a mão contra nós sem amor, porque até quando Deus nos corrige, até quando Deus nos disciplina, nós somos abençoados. Aliás, a própria disciplina é sinal de bênção, é uma bênção. Porque lembra que eu falei de Hebreus capítulo 12? O pai disciplina os filhos a quem ele ama. Então, quando eu sou disciplinado por Deus, é sinal do seu amor.
Porque se eu não fosse filho de Deus, Deus me abandonaria nos meus pecados. Outro grande pastor, servo de Deus, que teve que enfrentar o câncer, foi John Piper, pastor americano, batista. Em 2006, na véspera da cirurgia que ele fez para tratar o seu câncer, ele escreveu um pequeno livreto chamado Não Desperdice o Seu Câncer. Muito conhecido esse livreto. E ele listou 10 razões pelas quais um cristão com essa doença não deve desperdiçá-la, mas aproveitar essa oportunidade para amadurecer a sua fé, conhecendo mais a Deus, testemunhando mais, sendo mais grato e tendo mais esperança em Cristo. Então isso vai nos mostrar, meus irmãos, que nenhum sofrimento que a gente passe deve ser desperdiçado. Porque veja, quando a gente passa pelo sofrimento, a coisa que a gente mais quer é que ele termine, é que ele acabe. A gente ora como Paulo orou: Senhor, livra-me do espinho na carne. Senhor, cura a minha enfermidade. Senhor, resolve esse problema. Senhor, eu quero que o meu sofrimento acabe. Só que perceba, é justamente no sofrimento que Deus trata o nosso coração. Irmãos, eu falo por experiência própria, mas a Bíblia nos mostra isso, mas eu cito a minha experiência e você vai concordar comigo que você já deve ter passado pela mesma coisa. As maiores lições da minha vida eu aprendi durante o sofrimento. As mais profundas, as que mais marcaram, as inesquecíveis, é durante o sofrimento, é durante a prova. Porque, meus irmãos, a escola de Deus ela é assim, a didática de Deus é assim, ela se dá com mais força e com mais beleza no sofrimento. Paulo orou 3 vezes pedindo para que o Senhor afastasse dele o espinho na carne. E o que o Senhor fez? O Senhor falou: não, a minha graça te basta. E ali Paulo aprendeu uma preciosa lição, que foi que ele é fraco, Paulo era fraco, e que o Senhor é forte, e que a força do Senhor se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo. Então, meus irmãos, quando nós passamos pelo sofrimento, nós aprendemos justamente isso, que Deus está cuidando de nós, que somos, conforme diz Tiago aqui, bem-aventurados. E como eu amo essa palavra, bem-aventurados. Essa palavra que é usada em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, meus irmãos, nós vemos essa palavra relacionada às bênçãos. Quem são os bem-aventurados? Aqueles que amam e guardam a palavra de Deus, aqueles que confiam nele, aqueles que são corrigidos e disciplinados por ele e aqueles que são perdoados por ele. Então eu vou citar alguns textos aqui do Antigo Testamento que falam isso. Salmo 1, versículos 1 e 2, diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Salmo 112, 1, que nós já lemos na liturgia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Provérbios 3,13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Salmo 34,8. Bem-aventurado o homem que nele, no Senhor, se refugia. Provérbios 16:20. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Salmo 32:1, que nós já lemos. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Agora preste atenção em Jó 5,17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. E Jesus ensinou aos seus discípulos que bem-aventurados são os humildes, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da
justiça. Então, resumindo, quem é o bem-aventurado na Bíblia? Bem-aventurado na Bíblia é aquele que vive em comunhão com Deus e faz de tudo para agradá-lo. Bem-aventurado é aquele que vive em comunhão com Deus e faz de tudo para agradá-lo, mesmo que ele tenha que sofrer por causa disso. E este conceito, meus irmãos, é o conceito bíblico, completamente oposto ao conceito do mundo. Para o mundo, bem-aventurados são os ricos, bem-aventurados são os que não têm sofrimento, bem-aventurados são aqueles que estão sorrindo, aqueles que estão felizes, aqueles que estão celebrando, comemorando, bem-aventurados são aqueles que estão nas festas. Tanto que a palavra usada aqui na língua grega por Tiago e por outros autores bíblicos é a palavra Macários. Macários é uma alegria acima de todas as outras. Por isso que você já deve ter ouvido que bem-aventurado significa mais que feliz. E o que os gregos, né, eles estão aqui inseridos na cultura grega, quem que os gregos achavam que eram os macários? Os macários, na mentalidade dos gregos, eram os nobres, era a alta classe política, eram os ricos, eram os poderosos e eram os mortos, porque os mortos não passam mais pelo sofrimento, pelo menos na mentalidade grega. Então veja, o que o mundo vai dizer? Quem é o bem-aventurado? São aqueles que estão aproveitando a vida, são aqueles que não têm dor de cabeça com conta para pagar, são aqueles que têm boa saúde, são aqueles que são bonitos, são aqueles que, aquilo que a mídia mostra, sabe, todos aqueles belos atores, atletas, as pessoas ricas e famosas, para o mundo, estes são os bem-aventurados. Só que bem-aventurados são os nossos irmãos na Nigéria, que ninguém fala, que estão sendo perseguidos e centenas estão sendo mortos, porque mesmo diante da perseguição, eles não negam Jesus Cristo. Isso é ser bem-aventurado. É você ter comunhão com Deus, de tal maneira que você faz tudo para agradá-lo, e mesmo que você tenha que sofrer, você continua agradando a Ele. Porque você é um servo, lembra do primeiro versículo de Tiago? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, doulos, escravo, não é a minha vontade, não é a minha vida, não são os meus desejos, mas é a vontade de Deus, é a minha vida com Deus e para Deus, são os desejos, os planos de Deus para a minha vida, e se eu tiver que sofrer por Ele, eu vou sofrer. Se eu tiver que ir para a cruz, eu vou. E irmãos, muitos cristãos no primeiro século morreram da mesma forma que o Senhor, crucificados. Por isso que o sofrimento, ele traz bênçãos. E Tiago lhe diz que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. A provação não é algo pontual. Não é um dia ruim. Não é um dia de chuva, um dia de tempestade e no dia seguinte o sol abre. Mas a provação é algo constante. Se você é um crente, bem-vindo ao sofrimento. Bem-vindo. Porque, preste atenção, todas as pessoas passam por sofrimentos. Todo mundo, até os ricos, os famosos, têm os seus sofrimentos, têm as suas angústias, têm as suas dores. Agora deixa eu te contar uma coisa que se você não percebeu ainda. A partir do momento da conversão a Cristo, os sofrimentos aumentam. Por quê?
Porque a partir do momento que uma pessoa se converte a Cristo, ela vai perder amizades, ela vai perder oportunidades de promoção, ela vai perder oportunidades de emprego, porque agora ela é uma inimiga do mundo. O mundo perseguiu a Cristo e por causa disso ele persegue a igreja. E mesmo que a gente viva num país, entre aspas, livre, o mundo não ama os cristãos. O mundo persegue os cristãos. No seu trabalho pode ser que você não seja perseguido como aqueles irmãos a quem Tiago escreveu eram perseguidos, mas certamente algumas pessoas vão olhar para você e vão torcer o nariz, porque você é um cristão, porque você tem um caráter de Cristo. E todo dia você tem que sair, você tem que ir para o seu trabalho, todo dia você tem que sair, você tem que ir lá para a sua escola, para a sua faculdade, todo dia você tem que conviver com pessoas que não são cristãs, que são inimigas de Cristo. Se você foi afligido com uma enfermidade, você tem que passar por aquele tratamento e às vezes a enfermidade que você tem não tem cura, então você vai ter que passar por aquilo pelo resto da vida se Deus não curar você. E isso é perseverança. É não desistir, é continuar, é todo dia você saber que Deus está com você. Paulo escreveu assim em Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, eu gostaria que você entendesse uma coisa. A provação em si, o sofrimento em si, não é motivo de bênção. Então sofrer é bênção. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que suportar com perseverança é bênção. Por quê? Porque nesse processo é que Deus nos ensina, é que Deus nos abençoa. Veja, todas as pessoas sofrem, mas o cristão, quando ele sofre, ele suporta com perseverança e por isso ele é bem-aventurado. E como eu disse já, Deus nos ensina as maiores lições das nossas vidas durante a nossa provação, quando a gente persevera, meus irmãos. E o que é perseverar? É todo dia você acordar sabendo que Deus está cuidando de você. É todo dia você acordar e sabendo que você não morreu naquela noite, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Perseverar é você levantar-se da sua cama e fazer as suas coisas. Ir para a escola, ir para o trabalho, fazer as tarefas domésticas, cuidar das suas obrigações, não ficar prostrado, se vitimizando. Mas quando você persevera, você sabe que você tem um Deus que está cuidando de você, que você tem um Deus que intercede por você, como nós vimos hoje de manhã na devocional, o Espírito Santo que intercede por você e o próprio Senhor Jesus Cristo que à destra do Pai intercede por você. Você tem um Deus que te sustenta, que supre cada uma das suas necessidades. Você tem um Deus que pela sua palavra Ele te ensina. Já aconteceu com você de manhã ou em outro horário do dia, você for fazer seu devocional e aquela mensagem que você leu veio de encontro exato às suas necessidades, às suas angústias, aos seus medos? Acontece todo dia. Frequentemente. Hoje mesmo aconteceu comigo. Eu estava pensando em algumas coisas e aí eu fui fazer uma leitura e Deus me respondeu aquilo em cima, no alvo. Isso não é bênção? Isso não é ser bem-aventurado? Pode ser, meu irmão, minha irmã, que Deus não tire o seu sofrimento, não tire o seu espinho na carne. Pode ser que a aprovação de Deus vá até o fim da sua vida. Mas veja, Deus está fazendo com que você persevere, com que você continue.
Lá em Mateus 24:13, Jesus disse: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, meus irmãos, é Ele quem nos move a perseverar. A perseverança não é um ato do nosso mérito. Veja, um atleta, ele persevera pelas suas próprias forças, ele treina, ele abre mão de comer certas coisas, ele acorda cedo, ele dorme cedo, mas é o esforço próprio. Nós devemos nos esforçar? Sim, mas Paulo diz aos Filipenses 2,13 que é Deus quem efetua em nós tanto querer como o realizar. Então a glória é dele. E já que eu falei em atleta, se você treina em academia, ou mesmo que não treine, você já deve ter visto aquelas bicicletas ergométricas. E também a esteira. Quem pedala numa bicicleta ergométrica, ou quem anda ou corre numa esteira, você vai queimar caloria, tudo bem, mas você não vai sair do lugar. A perseverança não é isso. A perseverança é você continuar avançando um dia de cada vez. Mesmo que tem dia que você avança vários quilômetros, tem dia que são poucos centímetros, mas você avança. E esse avançar é Deus te tornando cada vez mais parecido com Jesus. Por isso que Paulo, lá em Romanos 8, conforme a gente viu na devocional hoje de manhã, que o presbítero Márcio nos trouxe, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todos os acontecimentos, inclusive as provações, são para o nosso bem. E que bem é esse? Nos tornar conforme a imagem de Cristo, o caráter de Cristo. E cada dia mais você vai continuando, você vai perseverando. O pastor Charles Spurgeon, ele contou a história de uma mulher pobre que ganhou um saco de carvão, grande suprimento de carvão. Só que não foi para fazer churrasco. Lá na Inglaterra, você deve saber, faz muito frio. E no século XIX, eles aqueciam as casas com aquecedores a carvão. Só que essa mulher, ela ganhou toda essa grande quantidade de carvão, só que ela era muito doente. O carvão foi deixado na porta da sua casa e não tinha como ela guardar. Mas ela tinha uma filha pequena, uma menina. E essa menina pegou uma pazinha, bem pequena, e começou a, uma pá de cada vez, levar o carvão para ser guardado no porão da casa. Mas era muito carvão, e a pá dela era muito pequenininha. Alguém passou pela rua, viu aquela menina com aquela pazinha pequena, pegando aquela pequena quantidade de carvão e levando lá para o porão da sua casa. E tinha muito carvão. E essa pessoa perguntou para essa menina: escuta, você tem certeza que você vai conseguir carregar todo esse carvão usando apenas essa pazinha? Ela respondeu: sim, se eu trabalhar o suficiente. Então, meus irmãos, a provação ela pode parecer muito grande, como uma grande quantidade de carvão, mas é um dia de cada vez, uma pazinha de cada vez que a gente vai perseverando. E essa perseverança nos leva à segunda lição, a esperança, que é a coroa da vida. Olha a segunda parte do texto. Vou ler o versículo todo novamente. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós temos aqui na nossa igreja alguns funcionários públicos. Eu também já fui um. E no nosso país, a maioria dos funcionários públicos, eles entram no funcionalismo público através de concursos, concurso público. E o concurseiro, é aquela pessoa que gasta bastante tempo estudando e se preparando para ser aprovado no concurso. Então ele estuda, às vezes ele faz cursos, ele lê apostilas. Se o concurso que ele vai prestar vai ter teste físico, então ele treina, ele se prepara. E ele
e quando chega o dia da prova, ele passa pela prova com um único objetivo: ser aprovado em todas as fases e assim ser contratado e conseguir realizar o grande sonho de ser um funcionário público, de poder trabalhar para o governo. Essa é a esperança de quem presta concurso público. Mas a esperança do cristão é muito maior do que isso. Veja, o cristão, assim como o concurseiro, ele é alguém que persevera. O concurseiro, ele vai perseverar, ele não passou numa prova, ele não passou num concurso, ele não desiste, ele tenta outro, e ele vai tentando até conseguir. Poucos são aqueles que no primeiro concurso passa, e passa bem. Mas a grande maioria presta um, presta outro, vai tentando, vai se aperfeiçoando, vai estudando, vai treinando, até conseguir passar. Ele vai perseverando, ele não desiste. Não só concurseiros, adolescentes, jovens que tentam passar numa universidade pública, eles também que têm que estudar, têm que ralar para conseguir passar no vestibular, para conseguir entrar. Pensa, por exemplo, em alguém que está tentando passar em medicina, que é o vestibular mais difícil que existe numa universidade pública. Tem que treinar muito, tem que ralar muito, tem que perseverar muito. O cristão, ele também. Só que existe uma grande diferença entre a pessoa que presta o concurso e a pessoa que presta um vestibular com o cristão. É que a esperança daquelas pessoas está em ter um emprego público ou em passar numa grande universidade. Mas a esperança do cristão é eterna, é a coroa da vida. É o que Tiago fala aqui, que depois que o homem é bem-aventurado, e homem aqui, né, eu acabei não falando, ele não está falando do masculino, mas da pessoa, homem e mulher. Quando você persevera, quando você suporta com perseverança a aprovação, você será aprovado por Deus. Você não terá apenas o seu nome lá na lista de aprovados do concurso ou da faculdade. É a lista de aprovados do Senhor. E aí que tem uma grande diferença também, como eu já disse. Um concurseiro, um vestibulando, é pelos méritos dele que ele passa, que ele é aprovado. Mas a nossa aprovação não é pelos nossos méritos. Eu não vou chegar no céu e falar assim: Senhor, eu fiz por merecer. Eu suportei com perseverança as provações. Eu aguentei. Quem nos dá forças para perseverarmos um dia de cada vez é o próprio Deus. Então veja, o próprio prêmio que nós vamos receber, que Tiago chama aqui de coroa da vida, é graça, não é mérito nosso. Tiago usa aqui uma palavra muito interessante no grego para coroa, que é a palavra Stéphanos. O nome feminino Stephanie, ou o nome masculino Stefan, Estevão também, Estefânia, o nome feminino, vem dessa palavra grega, Stéphanos. Stéphanos significa coroa. Mas não é aquela coroa que os reis usam, é outro tipo de coroa. É a coroa de louros que os atletas vencedores recebiam nos Jogos Olímpicos. Lembra, Tiago aqui ele está escrevendo numa cultura grega. Certamente, aqueles irmãos que estavam lendo essa carta, eles conheciam isso. Haviam os Jogos Olímpicos na Grécia, haviam os atletas gregos, né, que disputavam as provas olímpicas. E quando um atleta vencia uma corrida ou vencia qualquer outra prova, naquela época não eram condecorados com medalhas, mas com coroas de louro. Os vencedores recebiam coroas de louro. Aqui Tiago está falando a mesma coisa que Jesus disse lá às 7 igrejas do Apocalipse, que nós vimos no ano passado, o vencedor. E Paulo vai dizer lá em Romanos 8 que nós somos mais que vencedores.
Então vejam, meus irmãos, o sofrimento, nós passamos com perseverança pela provação, pelo sofrimento, sabemos o que nos espera, a coroa da vida. Aquilo que nos espera, meus irmãos, é aí sim o fim do sofrimento no céu. Aqui, meus irmãos, a gente vai sofrer. Aqui nós vamos ter que passar por provas. Aqui nós vamos ter que passar por angústias, por dores. Mas haverá um dia em que o sofrimento vai terminar. Haverá um dia em que a dor será silenciada. Haverá um dia em que as lágrimas serão enxugadas. E é essa a nossa esperança. A esperança, a promessa aos que amam a Deus. E aí a gente volta lá para Romanos 8. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, você sabe que todo o seu sofrimento tem como grande objetivo te aperfeiçoar, te amadurecer, te tornar mais parecido com Jesus, te ensinar grandes e preciosas lições, te fazer abrir mão deste mundo e olhar fixamente para o autor e consumador da sua fé. Por isso persevere, um dia de cada vez. Eu sei, tem dia que é difícil, tem dia que não dá vontade de sair da cama, tem dia que as dores, quer sejam físicas, quer não físicas, as dores são profundas. Mas você é um abençoado. E aqui eu não estou com teologia, entre aspas, da prosperidade, mas estou lendo a Bíblia. Você é um bem-aventurado. O Senhor te ama, Ele está cuidando de você, Ele está te sustentando, Ele está suprindo as suas necessidades. Lembre-se, bem-aventurado é aquela pessoa que tem comunhão com Cristo. Tenha comunhão com Ele. Continue, conforme disse o Salmo 1, todos os dias lendo a sua palavra, todos os dias buscando Ele em oração. Saiba que Ele te ama tanto que Ele enviou o Filho dele, o Pai enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz. E nenhum sofrimento foi maior que o dele. Ele sofreu e Ele socorre aqueles que sofrem. Então, creia nisso e tenha esperança na grande promessa da coroa da vida, no grande dia em que o sofrimento vai terminar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos ajude a perseverarmos com os nossos olhos fixos na nossa esperança, na nossa coroa da vida, que nós receberemos o nosso Senhor. Amém.